Olá, amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, refletindo sobre questões tão importantes para a nossa vivência diária. O apóstolo Paulo, em seu cântico aos Coríntios, imortalizou a caridade como a mais estimada das virtudes. E o topo moral do ensinamento espírita é a caridade. De tal forma que tem como máxima: fora da caridade não há salvação. E é sobre a caridade que nós vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, trabalhador do Centro Espírita Maria de Magdala, de Maringá, Paraná, e coordenador do setor de mediunidade da Federação Espírita do Paraná. Olá, Danilo, muito obrigada por estar conosco, contribuindo com nossas reflexões. Olá, Ivone, olá, amigos que nos assistem nesse instante. Alegria é minha, gratidão de poder estar novamente participando com vocês. Danilo, em dias tão conturbados como estão sendo esses nos quais nos encontramos, como o Espiritismo nos auxilia para superar as nossas dificuldades e encontrarmos paz e felicidade? Se nós buscarmos no Evangelho, há uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo que é muito interessante, que fala justamente sobre esse encontro com a paz, com a felicidade, né? E envolve o nosso tema que a gente gostaria de refletir um pouquinho hoje, caridade, né? Ele fala assim: sede bons e caridosos, essa é a chave que tendes em vossas mãos para encontrardes a felicidade, toda a eterna felicidade que se contém no preceito: amai-vos uns aos outros. Ele continua dizendo da dificuldade de alguém conseguir se elevar, né, espiritualmente, se não for nessa proposta de se tornar uma boa pessoa e caridosa. Então, nesse sentido, entendemos que este exercício de autotransformação que cada um de nós deve fazer, e nesses dias tão difíceis, mais ainda, é que nos levará à possibilidade de encontrarmos a felicidade que todos desejamos. E ele ainda fala, São Vicente de Paulo ainda fala, quando nós aprendemos a nos devotarmos ao nosso próximo, que é a expressão desse amai-vos uns aos outros, quando aprendemos a ser caridosos para com o próximo, auxiliar, ajudar em tudo que for possível, mas principalmente nos nossos sentimentos e pensamentos, dedicarmos os melhores pensamentos, os melhores sentimentos em favor do auxílio ao próximo. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos exercitando a caridade, aprendendo e desenvolvendo esse sentimento maior que é o amor. E a felicidade, só assim, se estabelecerá cada vez mais intensa até chegarmos à condição da plenitude, quanto mais aprendemos a amar ao nosso próximo, devotar-se ao próximo. Então, a caridade é o único caminho, por isso a máxima de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. E como que nós podemos entender a caridade na visão espírita? Aí eu vou me aproveitar agora a fala do apóstolo dos gentios, Paulo, também no Evangelho, né? A verdadeira caridade não é apenas a beneficência em ação, o agir fazendo o bem material ao próximo, mas também conquistar e alimentar sempre os bons sentimentos, as virtudes em nossos corações. Lá no capítulo 15 tem, é um dos capítulos que eu mais gosto, sobre caridades. Tem 2 capítulos, o 13 e o 15. No capítulo 15, vai ter um item cujo título é Necessidade da Caridade, e Paulo
anota para nós assim: a caridade está também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Reforçando, né, o que a gente já tinha acabado de falar de São Vicente de Paulo. E realmente esse é o verdadeiro sentido na visão espírita da caridade. É aprendermos a desenvolver todos os sentimentos que nos levam a nos aproximarmos, a aprendermos a amar o nosso próximo. Lembremos lá o primeiro mandamento, né, que nos foi dado, né? Amai ao próximo, amai a Deus sobre todas as coisas, né? Deveríamos fazer isso. Então, esse exercício, essa conquista da virtude maior, que é o amor, somatória de todas as outras virtudes, deve ser para nós entendido como o resultado final da caridade em ação nas nossas vidas. Então, entender caridade é entender a necessidade de desenvolvermos as nossas melhores virtudes, chegando à condição do amor incondicional em nossas vidas, para com todos, para com tudo. Danilo, você poderia nos dizer, então, quais devem ser os sentimentos que nos envolvam quando realizamos a caridade material? Ou mesmo quando a necessidade do meu próximo não é de ordem material? Porque nós vemos, né, Danilo, que as necessidades são maiores no campo emocional, psicológico, espiritual, né? Muito bem lembrado, Ivone. Também vemos no Evangelho, né, a questão da caridade material e da caridade moral, ou a caridade que a gente pratica atendendo às necessidades físicas, mas também às necessidades do espírito. E você bem pontuou, né? A gente enquanto não saberia dimensionar aí quanto de um, quanto do outro, mas nas dificuldades que a gente encontra hoje, a gente observa necessidades no campo espiritual, do equilíbrio emocional, muito intensas nos dias de hoje. E, às vezes, a maior caridade que alguém que está nessa condição espera é justamente um auxílio para aliviar o seu coração, amenizar suas aflições, suas dores, que são intensas no campo moral, né? Suas dificuldades nos relacionamentos, na convivência. Então, isso também é uma caridade, é uma forma de exercitarmos a caridade, né? E os nossos sentimentos fazem parte neste processo de exercitarmos caridade, desenvolvermos a caridade em nós. E, novamente, aproveitando o apóstolo Paulo, ele vai dizer, está lá no Evangelho, capítulo 15 também, algumas características que a gente pode considerar que são sentimentos que a gente deve desenvolver para atender essas características que deve ter a ação na caridade. Então, ele fala, a caridade é paciente, a caridade é branda, é benfazeja. E se a gente trouxer isso para nós, a gente deve pensar assim, o agir no bem para com o próximo, ou nos devotarmos ao auxílio ao próximo, deve exigir de nós um esforço, desenvolvimento, primeiro, da nossa paciência, né? Quantos não são os momentos em que, nessa proposta de auxiliar, nós encontramos da outra parte, pelas condições em que se encontra, pelo desequilíbrio, uma postura adversa a nós, uma demonstração, às vezes, de sentimentos como irritabilidade, descrença, insegurança quanto à nossa proposta de auxílio, enfim, vários sentimentos que podem levar alguns de nós a pensarmos assim, né? Puxa, eu estou querendo auxiliar, querendo ajudar, e parece que ele não quer o auxílio, mas ele precisa tanto, né?
Então, a paciência nesse sentido, a gente saber avaliar as dificuldades que o outro tem, as possibilidades de receber o nosso auxílio, e temos paciência, deixar que ele consiga, aos poucos, ter segurança, ter empatia por nós, sentir que os nossos sentimentos de auxílio são verdadeiros, são sinceros, né? As pessoas que atuam muito na área social, do auxílio social, comentam isso, né? Aquele primeiro momento, um primeiro contato, às vezes é bastante difícil, né? As pessoas são arredias nas suas dificuldades mesmo. Então, a paciência é algo que a gente precisa aprender a desenvolver. Ele fala em brandura, em bondade, né? São qualidades necessárias para que a caridade, o exercício da caridade da nossa parte, surta efeito para com aquele em quem a gente quer levar o auxílio, né? Não impor as coisas, não exigir que ele aceite, que, da forma como a gente fizer, como a gente falar, que tenha sempre essa questão da brandura, né? Da bondade estar presente. E ele também fala que alguns sentimentos, alguma forma de agir nossa não pode estar presente nunca. Ele fala que ela não pode ser precipitada, ela não pode ser temerária. A hora que a gente vai realizar, exercitar a caridade, então os nossos sentimentos, a gente tomar cuidado com isso, né? O egoísmo presente, o orgulho presente em nós, às vezes dificulta a gente conseguir transmitir esses bons sentimentos. Então, a caridade não está associada a sentimentos como esse, né? O orgulho, o desdenho, que às vezes podem surgir, né? E tomar muito cuidado com isso. É imprescindível, não é, Danilo, que haja um envolvimento com aqueles a quem nós venhamos a atender, né? Para que ele sinta realmente que ele está sendo envolvido, ele está sendo amado, né? Porque muitas vezes a carência de amor é muito grande, né? Então, Danilo, considerando todas essas virtudes que você se referiu, nós podemos dizer, então, que a caridade é o oposto do egoísmo, não é? Que é o sentimento exatamente que nos afasta da caridade. O que significa devotar-se ao próximo? É uma ação, assim, bastante difícil, que exige de nós um esforço muito grande, que é a gente pensar, sentir e desejar o bem ao próximo em qualquer circunstância que nos encontremos. Nesse sentido que eu falo que é tão difícil. Você pensar o bem, querer o bem, sentir, né, bons sentimentos por alguém que você conhece, você se afiniza, por alguém que de repente você já encontra, tem uma certa empatia por ela, e simpatia às vezes também, né? Já de cara, é fácil. Mas você pensar, agir, desejar o bem para alguém que às vezes te responde de forma mal educada, né? Que às vezes até é agressivo mesmo. Retomo ao exemplo das ações sociais, que às vezes aqueles voluntários, abnegados voluntários, se oferecem a auxiliar, né, participar, ou mesmo, não apenas na questão material, mas aqueles que procuram levar, né, por uma conversa, a partir de uma conversa, de uma relação, levar boas vibrações, na conversa, tentar demover certas ideias de alguém que está em dificuldades, ou tentar explicar quais os caminhos que podem ser escolhidos para aliviar suas dores e sofrimentos, às vezes a recepção ela é muito negativa, difícil. O outro está numa condição delicada de dor, de sofrimento, e às vezes ele não está apto a entender a nossa proposta, né? Então, esse devotar-se ao próximo, nós devemos entender como sendo esse nosso esforço de, como disse, pensar, sentir e querer sempre o bem ao próximo. E isso exige da nossa parte um exercício tremendo aí,
faço de novo referência àquelas qualidades. Temos muita paciência, somos muito tolerantes, né? E sermos muito brandos ao conversar, ao que a gente ouve do outro, né? Tomar muito cuidado. Nós, inclusive, já nos referimos, né, que no Espiritismo nós encontramos a máxima: fora da caridade não há salvação. Qual o sentido de salvação nesse caso, Danilo? Entendo que a salvação para nós é a superação de tudo aquilo que nos retira a paz, a tranquilidade, tudo aquilo que nos aflige, né? Enfim, podemos dizer assim que é encontrar a felicidade plena. Essa é a salvação. Sermos felizes, ao que nós procuramos, e quando chegarmos a essa condição, alcançarmos, fazemos essa conquista, com certeza estaremos salvos de todas aquelas dificuldades, dores, aflições pelas quais a gente vai ter que passar até aprender o que significa realmente felicidade e conquistá-la. Mas aí pode surgir assim algum pensamento, mas então essa salvação vai acontecer um dia lá na eternidade ou algo assim? Quantos não foram aqueles espíritos superiores, né, que já na sua condição de superioridade, de pureza, podemos considerar já encontraram a felicidade plena e que retornaram a reviver situações, aflições pertinentes a momentos evolutivos anteriores. Vou dar um exemplo, Jesus, né? A experiência dele encarnando entre nós, né, para ensinar, trazer a sua mensagem, foi bastante, né, trabalhosa, delicada, os esforços que ele teve que fazer para poder retornar a essa condição de um espírito reencarnando, se ligando ao corpo físico. Mas se a gente observar nos relatos, na história, a serenidade com que ele tratou todos os momentos difíceis pelos quais ele passou. As dificuldades diante das aflições que lhe foram colocadas pela ignorância da humanidade naquele momento, findando até com o suplício final, né? Mas se pensarmos até em outros espíritos também, que diante de situações materiais de extrema necessidade, realizaram as suas missões, as suas tarefas, superaram todas as dificuldades e sempre se demonstraram serenos, tranquilos e felizes. Então, essa salvação ela já vai se estabelecendo durante todo o percorrer da nossa evolução, da nossa caminhada, que será assim: diante das vicissitudes, seja lá quais forem elas, conforme nós formos conquistando essa condição de paz, serenidade, nós estaremos construindo já essa nossa salvação, né, que um dia vai se tornar plena, né? Ou seja, aproveitando as referências anteriores a São Vicente de Paulo e ao apóstolo Paulo, quando nós, pelo devotamento ao próximo, nos sentimos, diante de qualquer dificuldade que eu tenha que enfrentar, felizes pelo bem que conseguimos fazer, tranquilos pelos resultados, serenos de paz, de consciência, nós poderemos dizer, né, estamos no nosso processo de salvação. Então, a caridade será a ferramenta que nós teremos para conquistar essa salvação que diz respeito a sermos felizes, né? Uma outra característica muito importante também, que eu entendo, Danilo, é a confiança, né? Nós sermos confiantes, não é verdade? Mas, retornando à nossa primeira questão sobre os dias atuais, entendendo o egoísmo como a grande causa de tantas conturbações, como que nós podemos identificar esse egoísmo tão presente em nosso cotidiano?
Como identificar o egoísmo em nós? Veja, Ivone, as dificuldades que nós temos, aproveitando que a gente acabou de falar, de nos sentirmos felizes, serenos e tranquilos diante das dificuldades, dos obstáculos que surjam. Ainda a nossa condição de nos deixarmos levar por muitas paixões, por muitas viciações morais. A nossa dificuldade em exercitarmos virtudes, né, de colocarmos em prática, já é uma demonstração que o egoísmo se faz presente. Porque se a gente fala o amor é a somatória de todas as virtudes, é a virtude maior, podemos dizer que o egoísmo é a somatória das nossas viciações morais, o maior vício moral. Então, enquanto nós ainda cultivamos dentro de nós essas viciações, o egoísmo vai estar presente. Então, a gente tem que fazer um exame muito íntimo, muito sincero, e nos policiarmos quanto a isso. E eu aqui, já pensando também, estamos finalizando, duas viciações, dois sentimentos que estão presentes em nós, que, a meu ver, nos dias de hoje, alimentam muito esse egoísmo nas nossas vidas. Eu diria que um deles a indiferença e outro dele a intolerância. Está muito presente nos dias de hoje. A intolerância, e ela tem crescido de uma forma, em um alcance, em diversas dimensões, que é impressionante, né? A intolerância racial, intolerância social, intolerância política, intolerância pela religião, pela crença, né? Pela raça. É impressionante como ela está se tornando assim. É difícil a gente falar, mas natural de a gente ouvir os casos que acontecem. Parece que no passado, não eram tantos, mas agora são extremos. E as atitudes que levam as pessoas que têm esse sentimento, às vezes, são para nós assim inimagináveis, na questão de, às vezes, por uma questão de intolerância, se mata o seu próximo, ou se toma as atitudes mais injustas que a gente pode vir à mente, né? E, por outra forma, eu considero também a indiferença, porque assim como a intolerância mata aquele que sente a intolerância do outro, aquele que se sente indiferente pelo outro, que é o invisível, que é o oculto, que parece que ninguém dá bola, que ele não existe, também é uma dor terrível. E a gente tem visto muito isso nos dias de hoje. Então, um esforço muito grande da nossa parte em nos observarmos, né, como é que temos na nossa convivência, com aqueles que estão próximos a nós, com os desconhecidos, principalmente, né? Não tem uma orientação, um ensinamento do Evangelho, que a melhor forma da gente identificar como é que nós estamos é perguntar para o nosso inimigo, né? Se ele identificar alguma melhora, porque realmente está acontecendo, porque o inimigo não é o amigo que afaga, que, né, não quer causar nenhuma dor, nenhuma aflição, que omite, que esconde, ou alivia, atenua, né? Conversa com aquele quem você não conhece, quem é o teu inimigo, e ele vai te dizer, né? Precisa melhorar isso, você faz isso, você faz aquilo, você pensa assim, você sente assim. Então, finalizo com esse raciocínio. Como é que a gente vai avaliar o quanto somos egoístas? Avaliemos todos esses sentimentos que compõem o egoísmo, que estão presentes em nossas vidas, e o quanto eles estão em ação na nossa forma de pensar, sentir e agir. Identifiquemos isso. Danilo, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande ter você no programa. Esperamos tê-lo em outras oportunidades. Lembramos ainda que a Federação Espírita do Paraná disponibiliza o site momento.com.br, que está no ar desde março de 1998. A partir daí,
foi recebendo adendos e hoje se apresenta em 5 idiomas: português, francês, espanhol, inglês, italiano, com locução em português e francês. Este site contém mensagens de até 5 minutos com conteúdos muito significativos. E hoje é transmitido por 194 emissoras em 19 estados brasileiros. Acessem o site. Muito obrigada a todos e os nossos votos sinceros de muita paz.